Muito boa noite, cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra e costuma-se dizer que uma palavra tirada do contexto perde praticamente o seu significado. Pode ter muitos sentidos. Uma frase tirada do contexto, igualmente. E isto para chegarmos à ideia também que uma história nacional, para ser compreendida, não pode ser retirada do contexto internacional. Vou-lhe dar um pequeno exemplo dos nossos dias. Uh, a comunicação social, nós mesmos aqui na Lusac TV falámos da ascensão do partido André Ventura, mas não podemos compreender esta nova força política em Portugal sem compreendermos a ascensão da extrema-direita em Espanha, na França, nos Estados Unidos com Trump. Creio que está a compreender a razão pela qual nós temos andado ao longo destes últimos meses a falar aqui das relações entre Portugal e a Espanha. É que é difícil compreender a história de Portugal se a desligarmos da história espanhola. E há muitos paralelismos e é deles que nós iremos falar neste programa e provavelmente no próximo. Iria começar, por exemplo, por lhe falar da Revolução Portuguesa de 1820. Ela dá-se em setembro de 1820, acaba a monarquia absolutista, vai triunfar a monarquia liberal. Ou seja, o rei deixa de ter todos os poderes, passa a haver uma Constituição que limita e define exatamente os diferentes poderes políticos. Ora, isto não poderia ter acontecido em 1820 se não tivesse existido a Revolução Francesa de 1789. Ou se não tivesse havido em Espanha, exatamente no mesmo ano, em 1820, mas alguns meses antes, em janeiro de 1820, uma Revolução Liberal. Mas vou-lhe dar outros exemplos. Comecemos por comparar duas bandeiras. Conhece certamente esta, a bandeira da Espanha, mas se reparar, esta agora que lhe estou a mostrar é ligeiramente diferente. E a diferença está que não tem coroa, pois, exatamente, é uma bandeira da República Espanhola. Como sabe, hoje em dia a Espanha continua a ser uma monarquia, mas houve dois episódios de República em Espanha. E o primeiro episódio surgiu em 1873, durou muito pouco tempo, um ano e meio. A Primeira República Espanhola foi muito agitada, houve muitas revoltas em Espanha, havia uma guerra em Cuba. Bom, aguentou-se muito pouco tempo. Mas porquê é que nós falamos da Primeira República Espanhola em 1873, 74? Porque é exatamente nesta década de 70 que se vai formar o Centro Republicano Democrático, em Portugal, que está na origem da formação, em 1883, do Partido Republicano Português. A formação em 1883 do Partido Republicano Português trouxe imediatamente uma grande efervescência em torno da República. Não, não é verdade. Quer dizer, havia outras tendências que corriam, eu diria, dentro da intelectualidade portuguesa, para lá daqueles que defendiam a monarquia. Havia alguma tendência socialista. Estou a pensar, por exemplo, dentro da geração de 70, na posição de Antero de Quental, um vulto que ainda havemos daqui voltar a falar. Oliveira Martins também vai defender certas tendências iberistas, iremos ver o que é isto do iberismo. O próprio Essa de Queiroz, enfim, pouco tocou na questão republicana, embora ele criticasse vivamente o que se estava a viver dentro da sociedade liberal, dentro da monarquia liberal, e podemos dizer que só a partir de 1890, com o ultimato britânico, quando a Inglaterra, enfim, ameaça Portugal com a questão do mapa cor-de-rosa, que já falámos aqui há muitos anos, pois a questão do ultimato britânico vai fazer com que as forças republicanas ganhem, de facto, uma maior expressão e, claro, isto estará na base
da Revolução Republicana do 31 de janeiro de 1891 e, sobretudo, do 5 de outubro de 1910. Mas, por falarmos no triunfo da Primeira República Portuguesa, em 1910, repare, uh, a Primeira República, como sabe, vai durar relativamente pouco tempo, 1910 a 1926. E é um período de grande instabilidade política e, sobretudo, é muito marcado pelo facto de Portugal ter participado na Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 18. Isso deixou sequelas, deixou uma grave crise e, naturalmente, tudo isto irá criar, esta agitação política que se vai viver, irá criar condições para que surja uma revolta militar, uma ditadura militar criada pela Revolução do 28 de maio de 1926, e na sequência dessa revolução, algum tempo mais tarde, será convidado Salazar, está a ver, vamos chegar ao salazarismo. Curiosamente, nesta altura em que está a haver esta Primeira República Portuguesa, vai haver uma certa agitação do lado espanhol. Estamos em 1923. A Espanha não tinha participado na Primeira Guerra Mundial, mas a monarquia começava a perder cada vez mais prestígio. Há uma grande agitação política e há um militar que vai tomar conta do poder, Primo de Rivera, que, embora mantenha a monarquia, ele vai criar uma verdadeira ditadura, não respeitando, portanto, a Constituição que é suspensa, são dissolvidos os partidos políticos, são perseguidos os sindicatos, cria-se a ideia de que é necessário pôr a Espanha em ordem. Creio que está a perceber que estamos já numa altura em que efetivamente se começa a ver a extrema-direita a ganhar força na Europa, e isso naturalmente tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de, em 1922, na Itália, Mussolini ter atingido o poder. O que irá criar condições em 1933, exatamente, Hitler, que vai igualmente chegar ao poder. E tudo isto é antecedido em 1917 pela Revolução Soviética. Portanto, há forças de extrema-direita e de extrema-esquerda que estão a crescer na Europa e o facto de a Península Ibérica, Portugal e a Espanha estarem, digamos, na ponta ocidental da Europa, não quer dizer que vão escapar impunes a tudo isso. E, claro, vão-se criar condições para que haja alguma ligação entre estas forças de extrema-direita. Quando eu lhe estava a falar na ditadura militar em Espanha, pois Primo de Rivera tem o seu exemplo a seguir é Mussolini. Ele vai tentar implantar em Espanha qualquer coisa de muito semelhante. Aliás, ele legaliza os partidos, cria apenas um só partido, que é a União Patriótica, e creio que também já está a ver que esta União Patriótica irá inspirar a União Nacional de António de Oliveira Salazar. Muitas coisas mais nós poderíamos dizer, mas para podermos compreender o que se vai passar na Europa dos anos 30, para podermos compreender a ascensão de Salazar, a situação de Portugal perante a guerra, não podemos esquecer o que se irá passar na Espanha. E por isso, no próximo programa, nós iremos falar aqui da Guerra Civil Espanhola e das estreitas ligações entre o corporativismo de Salazar e o franquismo, que têm estreitas relações, igualmente, claro, com o fascismo italiano e com o nazismo alemão. Mas isso vai ficar para o próximo Palavra Puxa Palavra.